Juliana Rosa já está aqui conosco e ela não é fraca não, bem, ela conseguiu uma entrevista exclusiva com o número 2 da Fazenda, Gabriel Galípolo, justamente para nos ajudar a entender melhor o que está por trás dessa ideia de mais uma vez o Brasil voltar a financiar projetos, o BNDES voltar a financiar projetos nos países vizinhos e ela nos explica agora. Oi, Juliana, bom dia. Bom dia, Ellen. Bom dia para os nossos ouvintes. Tem muitas dúvidas ainda em relação à economia brasileira esse ano, né? Muita gente me pergunta, vem cá, quanto é que a gente vai crescer? O negócio está firme, né? A inflação vai continuar baixando e os juros vão continuar caindo. Então, eu fiz essa entrevista com o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, que é o número 2 ali da Fazenda, braço direito do Fernando Haddad, para poder entender um pouco essas dúvidas em relação a qual é a agenda econômica do governo Lula. Uma das questões que tiveram aí muitas dúvidas em relação ao BNDES e o financiamento de obras em outros países. Isso porque o Lula começou a viagem internacional pela Argentina e fez declarações de que vai ajudar a economia da Argentina, que tem que tratar com carinho Cuba e Venezuela. Daí todo mundo começou a ficar preocupado porque no passado o BNDES foi usado para fazer obras que não faziam sentido para a economia brasileira e que causaram uma série de prejuízos, de corrupção, casos de corrupção. Então eu entrevistei o secretário e o que ele me disse foi o seguinte, que não vai haver volta para políticas do passado, que o que faz sentido nesse momento, através do BNDES, que é um banco público, é fazer empréstimos que façam sentido para o crescimento econômico brasileiro, como, por exemplo, o gasoduto que liga que eles querem construir, que liga a Argentina ao Brasil, para a gente receber mais gás, mas, segundo o secretário, com garantias, que não tenha nenhum tipo de risco de perdas para o Tesouro Brasileiro, né? Então, ele falou, olha, vai ter um fundo garantidor de crédito com garantias reais, que são contratos de produtos reais, enfim, ele deu uma explicação ali técnica mostrando que não vão ter repetições de erros do passado, e aí ele até usa assim, olha, Ellen, uma frase que eu destaquei aqui para vocês, que ele fala assim que o que se diferencia em relação ao passado é o que a gente chama agora de tesouro e orçamento com contabilidade pública transparente. Então ele fala, não estamos fazendo contabilidade como no passado. Então isso é muito importante e o diabo mora nos detalhes, né? É importante a gente ir descobrindo aí os detalhes, conversando com a equipe econômica do novo governo. A questão da moeda, Ellen, foi outra questão que se falou muito, né? E aí ele confirmou que nem tem nenhum projeto de ter uma moeda única com a Argentina, que a ideia é o que eles chamam de moeda, mas é uma moeda virtual, digamos assim, uma moeda comum para que haja uma conversão entre reais e pesos de uma forma mais rápida, porque ele disse que a gente está perdendo exportação para a China, porque a China oferece financiamento para os exportadores brasileiros venderem seus produtos na China e a gente não consegue vender os nossos produtos para a Argentina porque eles não conseguem crédito para poder fazer os pagamentos em pesos, né? Ou trocar por dólar, enfim. Também é um detalhe técnico que ele diz que o objetivo é apenas fazer com que haja uma facilitação de trocas comerciais entre Brasil e Argentina. Enfim, Ellen, são muitas perguntas. No YouTube do Band de Jornalismo tem a entrevista na íntegra, ele se comprometeu com a questão das reformas, da reforma tributária, que vai permitir fazer o reajuste da tabela do imposto de renda. Perguntei sobre salário mínimo, se vai ter o aumento do salário mínimo pela inflação. Ele disse que eles também estão precisando discutir o que vão cortar para poder permitir esse aumento do salário mínimo. Então tem muita pergunta, equilíbrio das contas públicas. Ele disse que tem um compromisso ali com a melhora da dívida, né, da relação dívida do país
fazendo cortes de despesas. Então, Ellen, a gente tem nessa entrevista algumas direções do que vai ser a economia brasileira. As declarações e as explicações do secretário foram bastante esclarecedoras, e o que a gente percebe é que a gente tem um caminho grande para ter um bom ano, viu, Ellen? Para ter um crescimento sustentável. O Brasil tem uma imagem de defesa hoje do meio ambiente, das relações sustentáveis, que é positiva para atrair investimentos do mundo. Então, podemos ter um ano positivo, né, em termos de queda de juros, de melhora econômica. Se esses caminhos, né, que a gente está começando a entender que estão sendo perseguidos, eles realmente sejam trilhados. E a gente torce, estamos em janeiro, né, Ellen? A gente precisa olhar aí esse ano com uma expectativa que as coisas vão dar certo, né? E vão dar certo, hein, Ellen? Queremos, né, Juliana? Queremos. Então, para você saber mais detalhes, pode acompanhar a Juliana Rosa daqui a pouquinho aqui no meio do dia, pode também ir no canal do YouTube conferir a entrevista completa. Juliana, até daqui a pouquinho. Um beijo para você. Um beijão. E, aliás, parabéns, né, para a cidade de São Paulo, que eu sou carioca, mas moro aqui há 7 anos e tenho São Paulo no meu coração. Parabéns aí para os paulistanos. Como eu. Né? Um Total. beijo. Tchau, tchau. Um beijo.